O Haddad já admitiu que vai ser um rombo gigantesco esse ano, isso aqui a gente só tá falando dentro do rombo oficial. Agora tem também o lançamento do ETF de Ethereum e o Bitcoin recuperou seu preço e mais algumas outras coisas pra gente discutir aqui. Vambora. Galera, eu tô testando esse novo formato de vídeo, de fazer assim coisas menores e tudo mais, ao invés de fazer uau, tudo mais, pra gente ter conteúdo mais frequente. Depois me digam o que vocês acham. Mas vamos lá. Primeiro eu queria abrir com essa, porque assim, não só queimadas voltaram a recordes, mas agora, sob Lula, assassinatos de pessoas LGBT aumentaram 42% no Brasil em 2023. Se fosse qualquer governo que não de esquerda, isso aqui ia ser notícia da semana o tempo todo, que é a chacina, o genocídio e tudo mais. Mas agora você só solta a notinha e acabou. Porque o governo do amor e o amor venceu, né? Mas uma coisa importante também de a gente falar como libertários, que assim, defesa da propriedade privada, da vida e liberdade também inclui isso. Então assim, proteger a vida das pessoas, proteger a vida de todas as pessoas. Quando você vai lá e promove armamento, quando você vai lá e promove a ideia de que criminoso tem que se fuder e acabou, quando você promove punidade, erros serão punidos, você está protegendo a vida das pessoas, de todas, inclusive de LGBTs. Agora, quando você volta para um governo que acha que vagabundo não tem que sofrer consequências, um governo que quer fazer desarmamento, um governo que quer aparelhar o judiciário, que está interessado só nas coisas deles, o que vai acontecer? Vai acontecer mais crimes. E todo mundo vai sofrer, inclusive LGBTs. Parece uma coisa simples? Parece uma coisa simples. Mas a gente precisa falar. E eu acho que também é necessário que o movimento libertário fale mais disso também, porque isso é uma coisa que eu falei lá em 2018, depois das eleições. O pessoal tem dificuldade até hoje. Por que muita gente LGBT acaba votando no Lula? Porque assim, mas é que o Lula vai subir impostos e tudo mais. Cara, quando você tem medo pela sua vida, pagar, sei lá, 60% de imposto de renda é preferível do que perder a vida. Se a pessoa está diante dessas duas escolhas, ela vai fazer uma coisa racional. Mas Rafael, mas não é isso que vai acontecer. Mas se a pessoa sente que é isso que vai acontecer, se é isso que foi comunicado, e se o outro lado que é contra a esquerda não vai lá e tenta conversar, não tenta falar, a gente tá tudo bem com vocês, vivam o que vocês quiserem, tanto faz, só não pega meu dinheiro de imposto, não me enche o saco. Se a gente não vai e abertamente cria essa conversa, e mais, se a gente não reconhece que são pessoas que estão com medo e que essa conversa tem que ser feita com mais atenção, não pode ser de qualquer jeito, o pessoal vai votar pra esquerda. E aí, sabe o que acontece? E vai acontecer nos comentários desse vídeo, muita gente falando, pô, mas Rafael, mas você tá colocando 3 minutos do teu vídeo aí pra falar dos LGBT, você tá virando comunista, você tá virando esquerdinha, você claramente não entendeu o problema, né, bicho? Você entende que você é parte do problema. Você entende que é tipo pessoas como você que estão colocando votos na mão do Lula. Mas isso posto, vamos pra economia. Vale lembrar, em maio, 23 de maio, exatamente 2 meses atrás, o governo Lula elevou a projeção de déficit para 2024 para 14 bilhões e meio de reais. 2 meses atrás. Então, aumento de gastos, e dentro da margem da tolerância do teto do novo arcabouço e tudo mais. Mas em 2 meses saiu disso para, ontem, 28,8. Quase exatamente o dobro. Então, em 2 meses nós tivemos uma deterioração das contas desse tamanho. E aí agora também... Aliás, ontem a gente teve uma coisa fantástica, em que os memes contra o Haddad funcionaram. De fato, sentiu demais. A gente teve uma segunda-feira onde o Haddad não anunciou nenhum novo imposto. A coisa inédita, eu acho, no Brasil. Acho que alguém podia fazer esse contador. Quantas vezes em 2024, ou vai desde que o Lula tomou posse, não teve um anúncio de imposto numa segunda-feira? Eu gostaria dessa estatística. Ou de alguma coisa relacionada a impostos e tudo mais. Mas dessa vez foi corte de gastos. Só que vale lembrar, o governo oficializou, o Haddad lá em 3 de julho, quando o dólar estava disparando e tudo mais, falou que vai ter 25 bilhões de corte no orçamento para cumprir o arcabouço fiscal e tudo mais, né, porque o governo está gastando até as tampas e tudo mais. Isso foi dia 3. Então eles falaram, vai ter corte de 25. Agora oficializou que vai ser 15, mas o detalhamento de quais pastas vai ser publicado apenas no dia 30, ou seja, daqui mais uma semana. Terça outra. Então, no começo do mês era 25, agora é 15, mas eu vou ver e te falo no dia 30. Mas você sabe que vai bloquear 15? Por que você só vai anunciar onde depois? Você já tem isso pronto, certo? Ou você não tem isso pronto? E se você não tem isso pronto, como é que você sabe que vai ser 15? Então capaz do bloqueio ser outra coisa. Mas o ponto é que o governo vai ser forçado a cortar esses gastos por causa
por causa do novo arcabouço. O novo arcabouço ele permite, nesse ano, um déficit de 0,25% do PIB. E isso dá esse rombo de em torno de 30, que feriria... aliás, agora dá em torno de 29 o permitido. Se fechasse em 32, que é para onde estava indo, abre caminho para impeachment, porque daí você estourou o déficit abaixo do que já era permitido. Então eles não têm escolha. Eles vão ter que fazer cortes desse nível e eles vão ter que implementar isso. Vai desagradar um monte de gente de esquerda que vai ficar quieto, é claro, porque assim como acontece, né, aumento de mortes LGBTs, eles ficam quietos. Eles vão ter que ficar quietos isso aqui porque não é hora de criticar o Lula. Mas é o que vai ter que acontecer, senão ele vai ter que sobreviver a uma votação de impeachment. E isso significa que lá na frente eles vão ter que rever o arcabouço para permitir um rombo ainda maior. Por quê? Porque, voltando, era 14 bi e meio em maio. Agora é 28. Senhores, ainda temos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro no ano para decepcionar em arrecadação. Na verdade, eu acho que decepcionar para eles. Eu vou ficar muito feliz. Mas ainda temos isso tudo pela frente, ainda temos novos gastos que podem subir. E o rombo, na verdade, vai ser muito maior, porque esse é o rombo que conta dentro do gasto, conta dentro do arcabouço. Tem outras coisas, como, por exemplo, 14,2 bi, que não conta na meta. Então, na verdade, o rombo vai ficar, no fim das contas, em torno de 80. Brasil. Vale lembrar, o impostômetro, e todo imposto é roubo, a gente precisa sempre lembrar, bateu 2 trilhões finalmente em 22 de julho. Geralmente, aliás, ano passado bateu no dia 30 de agosto. Então, assim, é um impacto, além de inflação, que vai, obviamente, subir a arrecadação, é o reflexo de aumentos de impostos do Haddad. Eu fiz um Reels um tempo atrás, em que, oficialmente, do que a gente sabe de contado agora, de aumentos de impostos, foi em torno de 160 bilhões de reais, dos quais metade disso é só a mudança de voto de qualidade do CARF. O CARF era disputas tributárias e antes, quando empatava a votação, ia para o contribuinte, quer dizer, pro pagador de impostos, para a vítima, para o assaltado. Agora vai para o governo. E isso subiu a arrecadação do CARF de 30 bi para 109. Então 79 bi a mais só na disputa tributária. E calma, senhores. Vai piorar. Porque agora a batalha é o seguinte, aquilo que eu falei. Ainda tem meses para decepcionar e o Lula já está no limite inferior do teto. No limite inferior do novo arcabouço. Então, ou sobe impostos, o que ele tá tomando meme até chorar, ou vai cortar gastos. A gente sabe que tem um limite de cortar gastos que eles não vão cortar, então vai fechar imposto ou nós vamos ter uma situação. O fato é, como eu falei durante a eleição de 2022 e 2023, o Lula entrou em Stalingrado. O Lula entrou em Kursk. Ele está numa batalha que ele tem que lutar, e não tem escolha, e que não tem como ele vencer. Se ele subir impostos ainda mais, vai tomar meme na caixa até chorar e vai perder as eleições de 26, porque a gente vai ficar mais anos enchendo o saco disso e vamos botar um monte de reforma em 2027. Se cortar gastos, a base dele vai ficar puta, vai perder voto e tudo mais, e não vai resolver porque ele não vai cortar no suficiente para conseguir fazer uma retomada econômica decente. E se não fizer nada, vai tomar uma votação de impeachment. Então é um catch-22 gigante. É um conceito que existe em xadrez de Zugzwang. Que quando você tá numa posição onde você precisa jogar, e toda jogada piora a sua situação muito. Então o ideal seria, né, se você pudesse, você passaria a vez, mas como você não pode, você tem que jogar, você precisa piorar a situação. É onde o Lula está. E vale lembrar, isso é uma tendência de longo prazo. Eu falei isso no vídeo passado, vou lembrar aqui de novo. Esse gráfico do Schwarzman foi brilhante. O gasto público era 32% do PIB 15 anos atrás. Hoje é 38%. E continua subindo. Por quê? Porque você tem isso aqui em termos reais, inclusive, né, já corrigido para inflação, a gente gastava 3 e pouquinho tri, agora nós estamos em 4,1 tri. E continua subindo. Por quê? Porque você tem um orçamento, as despesas obrigatórias e discricionárias. Obrigatório por lei. Discricionário o governo pode falar assim, não vou fazer. Tipo bolsa de CNPq, pós, etc. É por isso que a galera de bolsa sempre toma na cara quando dá essas apertadas de orçamento, que eles estão no discricionário, o governo só não paga e acabou. Agora, dentro dessas obrigatórias, você tem INSS, você tem BPC, você tem salários de funcionalismo, você tem todas essas coisas que tem um crescimento orgânico. Quer dizer, funcionalismo, claro, você pode fazer reformas e tudo mais, mas sempre vai ter aquela pressão do funcionalismo para subir, vai sempre ter um monte de coisa ali. E esse gasto obrigatório continua crescendo, continua no piloto automático. Todas as matérias disso aqui estão falando isso.
Então esse gasto vai continuar crescendo, a não ser que aconteçam reformas. Então, para a gente ter os números aqui do que a gente poderia economizar se a gente tivesse reformas no Brasil. Isso aqui lá de 2021, a reforma administrativa no Brasil poderia economizar 330 bilhões em 10 anos. Então, claro, vai rampando ao longo do tempo, não é 33 bi por ano exatamente, tá? Mas isso poderia reduzir muito o gasto brasileiro, poderia regredir a gente aqui para, de volta, se tira 3 anos, a gente voltaria para aqui o patamar pandêmico estourou tudo, né? Mas seria um começo, não foi aprovado. Mas no próximo presidência, né, se o Lula perder, porque eu acho que ele vai, que é o que vai acontecer, a tendência agora, vamos ter que rever isso aqui, teria uma economia. Outra coisa que a gente precisa lembrar, a justiça brasileira é a mais cara do mundo. O judiciário brasileiro é o mais caro do mundo, não serve pra nada, os bandidos estão tudo solto. Vide-se, né? É o mais caro do mundo, um monte de desembargador ganhando bem, um monte de juiz ganhando bem, penduricalho pra todo lado e que se dane. Vamos ter que mexer nisso. Outra, emendas. Claro, quando era o Bolsonaro, era compra de votos, era ridículo, corrupção e tudo mais. Agora que é o Lula, a gente fala do, sei lá, corta pra Ivete Sangalo, não sei. Explica. Na verdade é bom pra você, a gente só precisa entender como na verdade isso aqui é bom. A gente que é fascista e não entende isso. Vai ter que rever isso tudo. Nós vamos ter um movimento em 2026 de eleições de discutir tamanho de Estado. Já estamos discutindo isso agora, já é meme para todo lado, já é uma pauta cada vez mais popular, e eu acho que o exemplo do Milei vai pegar muito. Milei chegou, fez aquele ajuste, eu falei isso no vídeo de ontem, um ajuste brutal ao longo de 6, 7 meses, começando resultados agora. Então no período eleitoral, daqui 2 meses, a gente vai ter mais resultados positivos. E o Lula vai estar em 2026 indo para a reeleição, talvez ele vá de Biden, vá outro, não sei, mas o PT vai estar tentando a reeleição, num ambiente em que o Milei já vai ter passado pelas eleições legislativas de 2025, onde a presença dele de Congresso vai aumentar violentamente. Então ele vai ter ainda mais reformas sendo colocadas em 26 e ainda mais resultados econômicos em 2026. Então em 2026 nós estaremos na eleição discutindo. Milei cortou gasto pra caramba, botou a fueira, demitiu um monte de funcionário público, privatizou, fez o rápido e depois fez ainda mais. E a economia argentina está crescendo. Enquanto isso, o Brasil está aqui estagnado, com corte para todo lado, corrupção para todo lado, é isso aí, e essa desgraça vai estar continuando acontecendo e tudo mais. E aí, Lula? Então, esse vai ser um contraste muito importante em 2026, vai ser um debate muito grande, espero que a população acorde, e o começo disso está agora em 2024. Trazer essas pautas, conseguir vitórias municipais, vai ser muito importante para começar a mostrar esses resultados. A gente vai estar discutindo ainda vários outros resultados no novo lá para frente. A gente vai ter um monte de coisas pra gente mostrar. Mas isso começa agora em 2024 e vale lembrar, estou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo. Se você quiser me ajudar a fazer isso acontecer, tá aí a vaquinha. Por favor, me ajudem. A gente precisa fazer isso acontecer, cara. Sabe... A real é que assim, tem muita gente que fala assim, Rafael, você vai ganhar e tudo mais, beleza, porque você tem uma grande base, tudo bem. Bicho, eu não tô querendo ganhar, eu tô querendo mandar um recado, é diferente. Eu não tô querendo só entrar, tipo, se eu entrar lá em, sei lá, penúltimo, eu vou ficar muito puto, cara. Eu não quero isso. O que eu quero é ter uma arrecadação forte pra caramba, pra ter uma campanha forte pra discutir isso aqui, pra discutir corte de gastos, pra discutir liberdade, pra discutir como as medidas do Milei estão funcionando, pra discutir como a gente precisa ressuscitar São Paulo, basicamente. E eu quero ter um resultado forte pra caramba. A minha meta pessoal é essa, pra mandar um recado pro Brasil de agora a liberdade chegou e vocês vão ter que respeitar, bicho. Vocês vão ter que ouvir. Ah, mas não gosto. Caguei. A gente tem uma votação forte pra caramba. A gente tem um impacto grande pra caramba. Isso aqui tá dando errado. E a gente vai ter que discutir liberdade. Quem não gostou, azar. Agora é pauta. É isso que eu quero fazer. Em outros assuntos. Lançou nos Estados Unidos finalmente ETF de Ethereum. Movimentou 50% do volume dos ETFs de Bitcoin no primeiro dia, em 15 minutos. O Blockchain está cobrindo isso muito bem do que está acontecendo agora. Saiu os ETFs do Bitcoin, foi um grande avanço. Agora a gente tem os ETFs de Ethereum. Vai vir mais outros, é mais institucionalização de criptomoedas, elas vão entrar cada vez mais. E, para quem duvidava, teve uma queda de preço? Teve. O governo alemão entrou vendendo todos os Bitcoin que eles tinham, causou uma queda de mercado, passou. O patamar agora está de volta aí nos 67 mil, que é onde tava dançando ao redor disso aí nesses últimos meses. O resultado no ano ainda está uma alta de quase 60%.
E ainda tem algumas outras pressões, ainda tem Mt. Gox pra entrar, ainda tem umas outras coisas e tudo mais, mas, né, quem aqui tava falando que morreu, morreu e passa bem, de fato, vai morrer várias outras vezes. Mas estamos de volta no patamar, e quando a gente mede, porque isso aqui é em dólar, em moeda séria, quando a gente mede em real, nós tivemos a desvalorização do real ainda nesse período. Então, para quem tá medindo Bitcoin em reais, estamos aqui basicamente nos maiores patamares de novo. Então, cumprindo a sua função de se proteger, e nós mantemos a regra aqui, né? Enquanto isso aqui não mudar, enquanto não dermos uma afueira nesse pessoal aqui, o ditado é simples, sempre aposte contra o Brasil, e para quem está interessado nisso, vale lembrar aqui na 7, por causa da desvalorização do real, o preço da consultoria introdutória foi abaixado, era $150, caiu para 125, a consultoria introdutória para quem quer sair do Brasil, quem quer, né, quem não quer apostar aqui, pra você ver, o cara vende choro e vende lenço. Nós temos tudo aqui, a loja tem tudo. Você fala, ó, isso aqui não vai dar certo, tá, Rafael, eu tô fora, desisti. Tá bom, também temos isso aqui para você. Não tem problema, ok? Aqui na loja a gente vende pneu, vende comida, seguro de vida, tablet e se quiser vende até rifa, não sei, ok? Na 7, se você quiser sair do Brasil, se você quiser pagar menos impostos e viver legalmente, pagando menos ou zero impostos, viver muito mais livre em outras liberdades também, liberdades de armas, liberdades educacionais e tudo mais, nós podemos atender você. E a consultoria introdutória é para você tirar suas primeiras dúvidas, porque a consultoria completa é $1.000, tá? Só, cara, eu tenho umas dúvidas, eu quero entender aqui se faz sentido, se não e tudo mais. A gente baixou o preço da introdutória para agora $125, você consegue conversar com a equipe, tirar suas principais dúvidas, ver o que faz sentido para você ou não, e você pode abater esse preço depois da consultoria completa, então não é perdido. É para você ver ali se faz sentido para você ou não, pra gente ter uma discussão mais séria. Então se você tiver interessado, o link vai estar na descrição também. Por este vídeo é isso. Gostaram desse formato aqui? Sim, não, opinem. Tchau, tchau.